E aí, meu povo, começando mais um episódio do nosso podcast de Direitos Sociais. E hoje trouxemos uma convidada mega importante, doutora Jéssica, vai tratar aqui com a gente de alguns temas do direito do trabalho, especificamente do assédio moral nas relações de trabalho. E aí, Jéssica, como tá se sentindo com a gente aqui hoje? Estou me sentindo ótima, espero contribuir bastante com vocês, né, para que eu consiga contribuir, né, e que vocês aprendam bastante e as pessoas de casa também aprendam bastante sobre o direito do trabalho em relação ao assédio moral. Então, vamos começar lá já explanando o que é esse assédio moral nas relações de trabalho que a gente está vendo tanto hoje. Então, o assédio moral são ofensas reiteradas do empregador com o empregado. Existem também do empregado com outro empregado, ou seja, aquelas pessoas que estão no mesmo patamar, né? Existe o assédio moral, tanto o horizontal, que é um empregado contra outro empregado, e existe o vertical, que é do empregador para o empregado. Então, são práticas reiteradas ofensivas que ofendem a honra, ofendem a dignidade da pessoa e é considerado assédio moral. Mas existem alguns requisitos para que seja considerado assédio moral. Quais são eles? Um deles é ofensas reiteradas, né, e que realmente cause dano para a pessoa. Sabemos que o assédio moral são práticas reiteradas que acontecem constantemente no ambiente de trabalho, que pode ser praticado tanto pelo empregador como pelo empregado, bem como por seus superiores hierárquicos, ou até mesmo por empregados que estejam na mesma linha que os demais. No entanto, doutora Jéssica, qual seria a melhor alternativa para coibir, evitar que isso acontecesse nos ambientes de trabalho? Então, seria realmente o empregador, né, dar treinamentos para os funcionários, tanto para que eles entre si não tenham essa prática abusiva, né, que é uma prática abusiva, e buscar sempre treinar, humanizar a empresa, né, se for o caso, contratar pessoas de fora que façam treinamentos para que as pessoas entendam o que é o assédio moral e como evitá-los. Entendeu? Assim, então, humanizando a empresa, eu entendo que seja a melhor forma de coibir isso. E, inclusive, né, principalmente contratando pessoas que façam esse tipo de trabalho na empresa. Seria políticas públicas, divulgação, um trabalho mais aprofundado com a equipe, um treinamento. Um treinamento, explicando o que seria o assédio, quais são as práticas, o que pode ser feito, o que não pode ser feito no ambiente de trabalho. Isso também ajuda a coibir o assédio moral. Doutora Jéssica, se caracteriza também, para o nosso público ter mais claridade sobre o assunto, o assédio moral, ele se caracteriza também por uma conduta praticada isoladamente com o empregado, o empregador, algo que acontecesse sem ser habitualmente, apenas uma única vez dentro do local de trabalho, ou tem que ser algo realmente constante, tem que ser uma humilhação que é feita tanto por gestos como por atos. Isso tem que ser algo habitual ou pode ser eventual também para se caracterizar o assédio moral? Então, a questão do assédio moral são práticas reiteradas, né? Não é só apenas acontecer uma vez, chamou uma pessoa com um único fato isolado. Um fato isolado, não. Mas tem que ser práticas reiteradas. Um único fato, eu entendo que não caracteriza assédio moral. Mas tem que ser realmente práticas reiteradas ou que vão piorando ao longo do tempo. Quais seriam os exemplos de assédio moral que acontecem mais comuns? Então, a questão do ócio, né? Que é deixar o funcionário, quando o funcionário volta ao trabalho, de alguma licença, de algum atestado, deixar ele lá de escanteio sem fazer nada, sem dar trabalho para ele, xingamentos, né, ofensas, não deixar que ele utilize o banheiro também, entendeu? Então, assim, são essas práticas que fazem com que o funcionário se sinta fica adoecido, né, que se sinta constrangido e que tenha a dignidade violada. Obrigada, doutora Jéssica. É importante a gente esclarecer também para o público o seguinte, de que o assédio moral, ele enseja também na rescisão indireta do contrato de trabalho, ou seja, na justa causa do empregador. Porque quando o empregador ele descumpre com as obrigações contratuais ocasionadas em decorrência da má atitude dele, vai ensejar também nessa demissão, nessa rescisão indireta.
Então, eu gostaria de saber, na prática, quais seriam as punições, como é que o nosso ordenamento jurídico está aplicando isso no momento? Com relação à rescisão indireta, algumas práticas do empregador, abuso, né? Pedir para que o empregado faça coisas além das próprias forças de trabalho, né? Práticas de xingamento, né? Hoje em dia, o que é que acontece? Para a gente pedir a rescisão indireta, a gente pede todos os direitos da rescisão indireta e pede também uma indenização por danos morais, porque afrontou o princípio da dignidade da pessoa humana. E aí a gente faz esse pedido também e pede a rescisão indireta porque o empregador está cometendo a justa causa. Perfeito. Mas boa E é colocação. justamente isso. Tem muita gente ainda que nem sabe do que se trata a rescisão indireta, né? Então é bom a gente evidenciar aqui. Como o empregado pode ser demitido por justa causa, o empregador ele também pode ser ali, Isso. na função, demitido por justa causa também. Isso. Então, se o seu empregador está deixando de cumprir alguma obrigação que é dever dele, você tem por direito sair daquela empresa e receber tudo aquilo que lhe é devido, no caso de uma demissão sem justa causa. Isso. Então, é importante sempre esclarecer também esse ponto. Então, a questão do dano moral em si, né, ele vai ser caracterizado em decorrência dessa má conduta do empregador, diante dele ter constrangido o empregado, submetido a ele a práticas abusivas no local de trabalho, que nesse caso foi como a doutora Jéssica acabou de nos explanar aqui, que é quando ele faz exigências que estão acima dos limites do empregado, acima dos limites do que ele tem ali à disposição do empregador. Não é uma questão tão somente do empregador chegar para o empregado e dizer, eu quero que você trabalhe com mais qualidade, perfeição. Não se trata disso. Se trata em si de um abuso praticado pelo empregador, que é quando ele faz exigências acima dos limites no qual o empregado tem para poder exercer suas atividades. Inclusive, um dos pontos também são as metas abusivas, né, que é feito também que o empregador impõe metas abusivas para o empregado e aí ele acaba não conseguindo atingir e aí se sente constrangido. Doutora Jéssica, aqui para o nosso público ter um conhecimento mais aprofundado, a gente já viu como se caracteriza o assédio moral em relação ao empregador para o empregado. Agora eu gostaria de ter um conhecimento em relação qual seria um exemplo que acontece o assédio moral em relação ao empregado praticando em desfavor do empregador. Então, é uma prática realmente um pouco difícil da gente encontrar. Eu, particularmente, na minha prática, né, do meu tempo todo de advocacia, meus 10 anos, eu nunca peguei nenhum tipo desse processo. A gente sabe que existe, né? Existe a possibilidade do empregado ir atrás do empregador com xingamentos, né, com ameaças. Existe essa possibilidade, mas é uma possibilidade, assim, muito baixa. A gente consegue ver realmente, pelo menos na minha prática, ver mais o empregador contra o empregado e um empregado que está no mesmo patamar de outro empregado. Ou seja, um empregado cometendo assédio moral para outro empregado. Estão ali no mesmo patamar, nas mesmas funções, ou funções parecidas, ou um pouquinho acima, mas é empregado. Hoje em dia, sabemos que as mídias sociais estão muito em altas e devido a isso vem acontecendo meio que alguns absurdos em relação aos valores das pessoas jurídicas. Porque quando a gente fala sobre empregador, o empregador está na qualidade de uma pessoa jurídica e ele pode ser também pessoa física. Então, poderia ensejar também um assédio moral quando se trata de um grupo de WhatsApp onde tem um quadro de funcionários ali e o empregado tenta submeter o empregador a humilhações do seguinte: quando ele expressa de que os pagamentos não foram feitos dentro do prazo, a empresa está falida, o empregador não vale nada, dentre outras ofensas, isso ensejaria, doutora Jéssica, também um assédio moral? Então, seria um assédio moral da pessoa física do empregador, da pessoa jurídica não, porque a pessoa jurídica não tem honra, tem honra, mas não tem a dignidade da pessoa, entendeu? Então não sofre assédio moral, e sim somente o empregador. Entendi, mas em defesa da pessoa jurídica, acredito que deve ter algumas teses Existem algumas teses, sim, de pessoa jurídica, de defender, mas com relação ao assédio moral, como o próprio nome diz, é a moral da pessoa que está sendo atingida. Então, o assédio seria moral pessoa física mesmo. de pessoa
para a Pra pessoa. pessoa. Isso. Perfeito. Pessoa física. Ficou bem claro. Então, eu gostaria de agradecer a presença das doutoras e dos nossos públicos, né, os ouvintes, que estão aí presentes e que realmente venham a aprender e a tirar disso um aprendizado mesmo e que possam levar para seus empregados ou até mesmo o empregado possa chegar no seu ambiente de trabalho e saber como agir para evitar que tais condutas possam vir a acontecer. E eu agradeço muito o convite de vocês. Agradeço sua presença, a presença da doutora Milena, a presença, né, também da nossa comissão que está dando esse apoio. E é isso, até os próximos podcasts, minha gente.